Fala galera, de boa na Lagoa? Estamos aqui de volta, dando continuidade aí na nossa série de vídeos da criação da nossa infraestrutura utilizando o AWS. E hoje a gente vai elevar a nossa infraestrutura para o próximo nível. A gente vai colocar um load balance, criar um load balance e deixar a nossa aplicação com uma disponibilidade maior, que é o que a gente chama de alta disponibilidade, além dela ser também elástica, que é o termo bastante usado aí pela AWS. Beleza? Então vamos que vamos. Para começar, vamos só entender um pouquinho mais o que é esse load balance, assim, de maneira bem geral. Então aqui eu tenho uma imagem que exemplifica bem isso. A minha esquerda, talvez a direita de vocês aí, não sei como que vai ficar aí. E a gente tem uma segunda imagem aqui que eu tirei da própria documentação da AWS que mostra como que funciona o load balance ali na AWS. Beleza? O que acontece aqui, né? Vamos pegar o seguinte exemplo. Se você tem uma aplicação no qual você trabalha apenas com uma máquina, que foi o que a gente criou aí no vídeo anterior, né? Essa aplicação, sua API está disponível nessa máquina EC2 aqui. Você começa a receber muitas requisições, beleza? O que vai acontecer? Sua aplicação ela pode cair porque ela não vai suportar muitas requisições, ou pode começar a ficar lenta, né? E o tempo de resposta para o usuário vai ser maior, porque até ele vai ter que esperar, vai ter que processar uma requisição para depois processar outra, né? Então, se tiver muitas requisições ao mesmo tempo, o tempo de resposta para o usuário final vai ser maior. Beleza? Então, o que acontece? Quando você cai nesse cenário no qual você começa a ter muitas requisições, é uma boa prática você balancear essa carga, né? Distribuir essa carga em mais de uma instância, né? E com a nuvem, né? Isso daqui fica mais fácil porque a gente consegue criar e excluir instâncias rapidamente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma infraestrutura que possui mais de uma instância da nossa aplicação rodando, e a gente inclui o load balance aqui, que é o nosso carinha que a gente vai falar. E esse cara vai se encarregar de distribuir o tráfego para mais de uma instância, beleza? Assim você deixa a sua aplicação com uma disponibilidade maior e você não gera um gargalo aqui e até aumenta o tempo de resposta para o seu usuário final. Beleza? Esse, de forma resumida, esse seria o objetivo do load balance, certo? E aqui vindo para essa imagem aqui do lado, a gente tem de forma macro como que a AWS trabalha com esse load balance. Então, para criar um load balance na AWS, o que a gente vai precisar, né? Saber. A gente vai ter umas rules, né? Que ele chama aqui, né? Que são as regras, onde tem os listening, eu defino quem que vai ser os listening, né? Ou seja, as portas que vão ficar ouvindo a nossa aplicação, beleza? E nessa regra aqui eu falo qual que é o destino, que aí a gente vai criar o que a gente chama de target group, certo? E esse target group que vai ter as nossas máquinas aqui linkadas, nossas instâncias EC2. Então eu defino na minha regra que eu defino quais são as portas que nosso load balance vai estar ouvindo, e eu falo qual é o destino que a gente vai direcionar essas requisições, beleza? E se a gente notar aqui, tem um que a gente chama de health check. O que acontece? Através desse health check aqui que a gente configura, o load balance ele consegue saber se nossa instância está íntegra ou não, ou seja, se ela está funcionando. E o load balance ele não vai direcionar um tráfego para uma instância que não esteja saudável, ou seja, não esteja healthy. Beleza? Então, basicamente é isso. E agora vamos para o próximo passo, que é entender os tipos de load balance que a AWS trabalha e ver uma diferença entre eles, beleza? Show de bola, galera! Vamos agora então conhecer os tipos de load balance que a AWS trabalha, beleza? Tenho aqui essa imagem que a gente vai falar um pouco sobre ela, mas antes de falar sobre ela, eu quero só dar uma passadinha aqui na primeira parte da documentação, que se a gente notar aqui, a AWS especifica a versão 1 e a versão 2. O que isso quer dizer? A AWS ela vem evoluindo os seus load balance. Então lá na versão 1 ela trabalhava com Classic Load Balance, que é um que já está entrando até em desuso, ele é um pouco mais simples.
e a gente nem vai falar sobre ele, beleza? A partir da versão 2, a gente tem esses outros três tipos aqui de load balance, que é Application Load Balance, Network Load Balance e Gateway Load Balance, certo? Esse daqui é o mais novo, né? O Gateway Load Balance, e a gente também não vai falar dele nesse momento, e a gente vai focar nesses dois só para comentar algumas diferenças entre eles, e vamos utilizar o Application Load Balance na nossa aplicação e vocês vão entender o porquê, certo? Se bem que também daria para a gente utilizar esse desde que a gente configurasse da forma correta. Show de bola? Beleza, vamos voltar aqui para a minha imagem que eu trouxe aqui. E o que eu quero dizer com essa imagem apenas é o seguinte: se a gente notar na documentação de cada tipo de load balance, vocês vão perceber que em ambas a AWS cita a camada que cada um deles trabalha, certo? Então, o Application Load Balance ele trabalha na camada 7 do modelo OSI, Open System Interconnection. Network Load Balance trabalha na camada 4 e o Gateway Load Balance trabalha na camada 3, certo? Mas o que isso quer dizer? Bom, primeiro a gente teria que entender um pouquinho mais o que é esse modelo OSI, né? Eu acho que não é o foco agora, só que de forma resumida o que eu posso dizer para vocês é que o OSI é um modelo de comunicação de protocolos de rede, certo? E ele agrupa cada protocolo específico separando por camadas, certo? Bom, mas isso não ajudou em nada. Beleza. O que a gente precisa saber é que, assim, de forma resumida, na camada de aplicação, que é a camada que está mais diretamente conectada com o usuário, porque quando você faz uma requisição, o seu pacotezinho lá que vai ser enviado, ele passa por várias camadas, certo? Começando da camada 7, né, quando a requisição sai do usuário, até chegar na camada 1, para depois fazer a transferência entre as máquinas, vamos dizer assim, né? Então, ele vai passando por cada camada vai fazendo um tratamento específico. Na camada 7, ele trabalha com o protocolo HTTP, né? Então tem lá os processos que ele faz para lidar com esse protocolo HTTP ou HTTPS, beleza? Na camada 4, ele já não trabalha com esse tipo de protocolo. Aí que entra já o primeiro ponto, que é onde pesa a nossa decisão, certo? O que a gente conclui com esse primeiro detalhe? Que se nossa aplicação quer conectar no nosso load balance utilizando o protocolo HTTP ou HTTPS, a gente tem que usar o Application Load Balance, beleza? Porque o Network Load Balance, por exemplo, não trabalha com o protocolo HTTP. Esse é o primeiro ponto, né? Na verdade, é o único ponto que eu queria trazer para vocês aqui, para entender o que é esse esquema de camada que a AWS cita, né? Então, o que isso interfere para a gente? Interfere nos protocolos que a gente vai utilizar para fazer nossa comunicação no load balance. Beleza? Show de bola. Então, além desse ponto sobre as camadas, eu queria citar só algumas diferenças entre o Application Load Balance e o Network Load Balance, certo? O Network Load Balance, como eu já falei, ele funciona apenas na camada 4 e pode lidar com TCP e UDP, que são uns tipos de protocolo. E também com conexões TCP criptografadas com TCL. Na verdade, TLS. Falei errado. E a principal característica do Network Load Balance é o alto desempenho. Ou seja, é mais um ponto importante aí. Se você quer um desempenho maior, você vai para o Network Load Balance. Beleza? Show de bola. Então até agora já vimos 2 pontos, certo? Além disso, né, o Network Load Balance ele usa endereços IP estáticos e pode receber Elastic IP, o que o Application Load Balance não pode, certo? Esse Elastic IP é um outro serviço que eu já comentei no vídeo anterior. Em outro momento eu vou entrar em mais detalhe que a gente vai utilizar esse serviço, certo? O que acontece? Se você contrata o Elastic IP, você vai ter um IP lá seu estático. Então o network ele consegue receber esse IP para poder fazer o direcionamento lá dos tráfegos. Já o Application Load Balance ele não recebe não trabalha com esse tipo de IP. Então se você for trabalhar com IP estático, você não vai poder usar o Application Load Balance. Beleza, galera? Então esse é mais um ponto
E o último que eu ia falar agora, né? Vamos direto da mão na massa, mas eu queria só comentar alguns pontos porque para vocês entenderem que tem diferença entre eles e é importante ler a documentação para saber qual tipo de load balance utilizar. Show de bola? Então, beleza, galera, vamos lá pro código não, para o painel da AWS que a gente vai utilizar o Application Load Balance e a gente vai entender mais alguns detalhes. Show de bola? Então, vamos que vamos. Bom, vindo aqui então pro painel da AWS, certo? A gente tem aqui, eu tenho esse load balance, né? Ele fica junto lá no painel onde fica as nossas instâncias, que a gente pode criar as instâncias C2, porque é um load balance que ele é um serviço utilizado para trabalhar com instâncias, beleza? Então se a gente pesquisar aqui, ó, Elastic Load Balance, tem alguns tipos aqui, né? Quer ver, ó? Mais para baixo tem um load balancer que é aqui, ó, load balance light sale, que é um outro serviço da AWS lá que facilita a criação de alguns processos lá, mas ele não te dá total controle, né? Ele é algo assim, uma plataforma que você simplesmente coloca seu código lá e ele se vira, né? Para alguns determinados tipos de aplicação simples você consegue utilizar esse cara. Mas o nosso é esse daqui, ó, load balance EC2. Quando a gente clicar aqui, ele vai vir para esse cara aqui, ó, beleza? Create Load Balance, que é o mesmo painel que a gente tava. Mas a gente não vai criar ele agora. Deixa eu só mostrar que eu tenho duas instâncias EC2, certo? Pode ser que o nome da instância tá um pouco diferente lá do vídeo anterior, porque assim que eu terminei o vídeo e eu não ia gravar naquele momento, eu excluí minhas instâncias para não ser cobrado a mais, beleza? Mas agora, só para vocês entenderem, tô até com elas abertas aqui, mas eu vou pegar novamente. Vamos lá aqui. Eu acessei uma aqui, vou pegar o IP dela aqui. Vou vir aqui na minha browser, vou na porta 3000 e numa rota que eu criei lá chamada Health. Essa minha aplicação é simples, ela só retorna o IP, né? Ela está retornando esse IP que ela pega o IP privado da máquina, né? Vamos para outra instância, que é outro IP, 146. Vamos pegar aqui. E vamos também fazer isso daqui, ó. 2.3000 barra health. Só para vocês verem que a instância está funcionando quando a gente acessa direto. Show? Agora vamos criar o nosso load balance. E é importante saber que nossas instâncias ela tem que estar configurada no security group. Eu já criei na aula anterior. O que eu fiz agora para usar aqui, eu só isolei o security group. Eu deixei um security group com o nome EC2 Web Server, no qual eu permito a entrada via porta 443 e 80, que vai ser utilizado pelo load balance, e a porta 3000, né, nos protocolos HTTP. Beleza? Quando a gente quer usar uma porta específica, a gente tem que selecionar esse custom TCP, que ele permite a gente digitar a porta. Eu mostrei isso no vídeo anterior. Porque por padrão, quando a gente seleciona HTTP, a AWS já preenche aqui pra gente a porta 80. Show? Beleza. Vamos agora para criar realmente o load balance. Chega de falação. Load balance, create a load balance. Quando a gente vir aqui, ó, aí tem os tipos de load balance que eu comentei, certo? Então nem vou comentar mais, eu só vou entrar aqui no application load balance, vou dar um create load balance e começar a preencher as informações. Primeira coisa bem simples é o nome, ALB, vou chamar de ALB dev. Eu vou falar que é um internal facing, porque eu vou utilizar para acesso externo da nuvem da AWS, né? Eu quero poder utilizar aqui no meu browser, né? Se eu fosse querer restringir meu acesso, eu colocaria o interno. Então eu ia configurar as permissões para que funcionasse a conexão entre serviços, né? É até legal depois, dependendo do nível da aplicação que você for fazer, você utilizar o interno, mas eu vou usar o internet aqui facing. Aqui vai ser padrão IPv4. Vou manter o security group aqui, né? Security group não, o VPC padrão, para facilitar a comunicação entre todos os nossos serviços, né? Vou deixar ele com alta disponibilidade, então vou colocar ele em 3 zonas. Eu expliquei lá o que é essas zonas, né? Nos vídeos anteriores. Aí no meu security group, eu vou deixar também o security group default
porque esse security group, como eu já comentei, ele libera o acesso entre a comunicação entre os serviços que tem esse mesmo security group, beleza? Além disso, eu vou adicionar esse security group que eu criei aqui, que é o EC2 Web Server, para poder permitir acesso ao load balance através da porta 80, que eu já acabei de mostrar também o que foi configurado nesse security group, beleza? Aqui é importante, ó, certo? Outro detalhe que eu esqueci de comentar é que a AWS ela muda com frequência sim, esse painel dela, né? Eu acho que semana passada o painel já era outro, né? Deu bem aí no intervalo dos nossos vídeos que ela mudou o painel, né? Então, se você estivesse vendo esse vídeo muito depois do que eu gravei, fique atento aqui para não se perder com as coisas, né? E por isso que é importante saber o conceito de cada coisa, porque aí você vai saber se localizar e achar onde que tá o que você precisa, beleza? Nesse momento aqui, ó, eu digo qual que é a porta que o load balancer vai ouvir. A gente vai utilizar o HTTP. Por quê? Porque para usar o HTTPS a gente precisaria configurar um certificado e ter um domínio, beleza? Só por isso. Em outro momento a gente usa o HTTPS, tá bom? Que aí eu vou mostrar como criar esse certificado aí. Então, aqui é a porta que o load balancer vai ouvir. Agora a gente tem que informar qual que vai ser o destino, para onde o load balancer vai enviar o tráfego. No caso, a gente tem que criar um target group, né, que é o destino. E nesse target group a gente configura quais são as portas que nossa aplicação está ouvindo. Beleza? Então eu vou criar um novo target group aqui. Vou clicar aqui. E aqui é um ponto que tem que prestar bastante atenção. Então eu vou utilizar instância, eu não vou utilizar IP, porque aí eu vou selecionar minhas instâncias e se mudar o IP da minha instância, o meu load balancer continua funcionando, beleza? Porque eu estou vinculando aqui por instância. Aqui eu vou dar um nome para o meu target group, tg dev. E aqui, ó, aqui que é a porta, tem que prestar bastante atenção. A gente escolheu a porta 80, que é o do nosso load balance que vai ficar ouvindo, e aqui é a porta para onde ele vai direcionar. Então tem que ser uma porta que nossa aplicação está ouvindo. Nossa aplicação está ouvindo a porta 3000 e ela está liberada o protocolo HTTP, que eu mostrei lá no Security Group também. Vou manter também a mesma VPC, que eu já expliquei o porquê. E outro detalhe importante, Health Check, né? O Health Check é uma porta, né? Você pode deixar na raiz, né? Mas é uma rota que o load balancer precisa ficar batendo para verificar se a instância está de pé, né? Se ela está saudável. Porque se ela não estiver saudável, ele não vai direcionar o tráfego para ela, certo? E se por um acaso a gente configurar errado aqui, o nosso target group ele não vai conseguir deixar disponível nenhuma instância, vai falhar esse cara aqui. Aí nosso load balance não vai funcionar. No meu caso, eu só tenho uma rota na minha aplicação, que eu chamei ela de Health, para a gente testar, certo? E tem que ficar atento também com esse detalhe, ó, que está oculto. A gente tem que selecionar aqui Advanced Health Checking. Porque aqui, ó, por padrão, o load balance ele vai fazer o Health Check na porta 80. E nossa aplicação ela só ouve a porta 3000, né? O Health Check também está na porta 3000, então tem que clicar aqui, ó, e selecionar. Senão vai falhar e você não vai conseguir criar o seu target group e o seu load balance não vai conseguir conectar nas suas instâncias. Beleza? Deixa eu só conferir aqui, tá certinho. Aqui são os detalhes para fazer o Health Check, né? O tempo que quantas vezes ele vai tentar, né? O tempo que ele vai considerar para poder determinar que é timeout e tentar de novo. Como nossa aplicação é muito rápida, né, porque é uma rota bem simples, eu vou manter aqui 5 segundos mesmo, tá? Opa, sem querer cliquei aqui. Vou manter 5 segundos o padrão. Então eu vou dar um next aqui. Aí eu tenho que selecionar quais são as máquinas. Eu vou criar um load balance que vai direcionar o tráfego entre duas máquinas. Então eu vou selecionar minhas duas máquinas aqui. E tenho que clicar aqui em Include, certo? E agora eu vou dar um Create Target Group. Quando eu fizer isso, eu abrir aqui, tá vendo que ele vai validar. Se após ele fazer essa validação de Health Check aqui, nenhuma instância estiver saudável, o nosso load balance não vai conseguir se conectar, beleza? Mas enquanto ele vai fazendo essa verificação, a gente vai voltar lá para o load balance,
Vai dar um reload aqui, ó. Não aparece ainda, né? Vou dar um reload aqui. E já aparece aqui meu grupo. Então vamos terminar a criação do nosso load balance. Bom, de load balance é só isso, né? O que deu o... Onde tem mais detalhe é no target group. Então vou dar um create load balance. Se eu clicar aqui agora, então, ele está provisionando, certo? Mas ele já gerou um DNS name aqui. A gente pode pegar esse cara aqui. Se eu jogar aqui, não vai funcionar, porque ele não está no ar ainda, está provisionando. Enquanto provisiona, vamos lá no target group que a gente criou. Vamos voltar aqui, target group. Tem aqui o target group all dev que a gente criou, né? E se a gente ver aqui, ele está processando aqui, ó. O target group ele está processando aqui, então ele vai demorar, vai levar um tempinho aqui para poder fazer esse processo. Quando finalizar, ele vai ficar como health aqui. Então vamos aguardar um pouco. Enquanto isso, na verdade, deixa eu voltar lá para ver se já terminou o provisionamento da instância. Instância não, do load balance. Vamos lá, load balance. Vamos lá. Acho que vai demorar um pouquinho. Voltar aqui no target group. Nosso target group de dev aqui. Beleza, já está como health aqui. Show. Agora é só aguardar mesmo a instância, o load balance terminar, né? Se falhasse aqui, nosso load balance não ia conseguir conectar nossas instâncias, tá? Esse status daqui tem que estar health, certo? Por isso que é importante a gente configurar certinho a porta lá que vai ser feito esse health check. Show? Vou voltar mais aqui mais uma vez. Já finalizou. Agora vamos testar. Agora que é a hora, hein? Olha lá, já funcionou. O nosso load balance já está batendo na nossa máquina. Mas olha só que loucura aqui, ó. Pode acontecer isso com vocês, então não se desespere, beleza? Eu vou clicar aqui. Tá vendo que ele não direcionou, não mudou o IP, tá? É porque tem uma regra lá por detrás do load balance que ele vai distribuir esses cargos aí, né? Que nem eu falei lá no início. Ele vai analisar como que vai ser feito, vai ter uma lógica lá que ele analisa quando ele deve balancear o tráfego ou não, né? Como nossa aplicação ela é muito simples e ela responde de imediato, né? Ele acaba nessa lógica ele acaba mandando novamente para a mesma instância. Mas ó, só para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Vou ficar clicando aqui, ó, vamos ver, ó lá, tá vendo? Ó, mudou, entendeu? Ó, agora tem vezes que ele muda rápido. Para isso a gente tem que dar uma entendida melhor como funciona esse balanceamento de carga, né, do load balance, né, essa lógica por detrás dos panos. Mas é por conta que a nossa aplicação é uma aplicação um pouco simples, né, e ele consegue processar rápido a nossa requisição, né. Então o load balance acaba tendo esse comportamento nesse caso. Beleza, galera? Então é isso, a gente finaliza por aqui. Né, recapitulando, a gente entendeu um pouquinho sobre os tipos de load balance, criou um load balance e fez a comunicação desse load balance com nossas instâncias, fazendo o direcionamento do tráfego. Beleza? Então a gente deu mais um passo na nossa infraestrutura e nos próximos vídeos tem mais coisas, né? Eu nem vou falar muito detalhe porque eu já falei muito hoje, muita teoria. Então deixa para o próximo vídeo. Tamo junto, deixa o like se curtiu, se não curtiu deixa o like mesmo assim, só para eu ficar feliz. E vamos que vamos vamos ficar bom nesse negócio de AWS. Valeu, galera, até a próxima.